Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. Se você está vendo aí nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Apple Podcast, você pode seguir o podcast, então vai e clica aqui no Sherlock Holmes no perfil e segue para você não perder nenhum episódio. E se você está assistindo pelo canal do YouTube, também se inscreve, confere aí se você está inscrito. Às vezes você acha que está inscrito, mas você não está, então confere, se inscreve, já deixa seu like e vai comentando à medida que o vídeo for correndo. Você pode ir comentando cada item que eu falar aqui, o que você acha, o que você acrescentaria nessa lista, que é uma lista pessoal, gente. No último episódio, eu falei de 10 coisas que eu não faria se eu fosse solteira cristã. E hoje eu quero comentar com vocês 10 coisas sobre namoro que eu não faria como uma mulher cristã. E, gente, eu tô aqui, né? Quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Nunes, eu tenho 36 anos, eu casei aos 33 anos, então eu fiquei solteira, assim, no contexto da igreja por bastante tempo. Tive pessoas que eu conheci, né? Me relacionei, mas eu fui casar aos 33 anos e cometendo muitos erros também. E é por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre essas 10 coisas sobre namoro que eu não faria, né, como uma mulher cristã. E são coisas pessoais, gente, são conselhos pessoais que podem ou não servir para você, né? Eu tento que todos eles estejam baseados na palavra de Deus, mas considere que são coisas aqui que eu tô trazendo minha opinião para você e você pode talvez pensar diferente em algumas coisas e, bom, é isso. A gente pode conversar sobre isso, mas ficam aqui conselhos, tá? Então, eu sou casada, tenho 36 anos atualmente, né? Então tem 3 anos que eu estou casada, tenho um filho de 1 ano e 7 meses e uma filhinha de 3 meses de idade, que é o Arthur e a Luana. E por ter vivido, né, muito na pele esse negócio de ir ficando mais velha no contexto da igreja solteira, a solteirice, as mulheres solteiras para mim são um ministério. Eu já considero um ministério há muito tempo, muito antes de casar e continua sendo assim. Inclusive, semana que vem é minha formatura do mestrado em teologia lá no CPAJ e o tema do meu trabalho final foi justamente sobre solteirice na igreja. Então, eu vou trazer ainda para vocês aqui as questões, as pesquisas, o que eu trouxe de assunto, tá? Então, em algum vídeo por aí, mas vamos lá, vamos começar. Eu vou explicando esses itens para vocês. Vou deixar minutado aqui embaixo, então se você quiser passar, se você quiser, não quero ouvir a explicação sobre isso, só quero ouvir rapidamente, você pode ir pulando aí, tá bom? Primeira coisa sobre o namoro que eu não faria como uma mulher cristã é que eu não começaria a namorar somente porque eu nunca namorei. E aqui eu quero conversar com vocês, minhas irmãs, que nunca namoraram, minhas irmãs solteiras que nunca namoraram. Eu recebo tanta mensagem de mulheres que nunca namoraram, novinhas, de 25 anos, às vezes de 30 anos, que nunca namoraram e que se veem como se isso fosse um problema, como se isso fosse algo ruim. Como assim? Todo mundo já namorou, minhas amigas já namoraram e eu nunca namorei. E eu já conversei sobre isso com vocês, mas reforçando, gente, aqui, não considere não ter namorado como você estivesse em desvantagem. Não é uma desvantagem, pelo contrário, é um privilégio, minha irmã. É Deus te cuidando, é Deus te guardando. Porque, e veja, eu vou ressaltar muito para vocês, como eu ressaltei no último vídeo, e vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre se eu sou contra ou não namoro, vai estar nos cards, vai estar por aí. Eu não sou contra o namoro, gente, mas eu sou totalmente contra o namoro como o mundo vê o namoro e como os cristãos acabam trazendo para dentro da igreja, trazendo para dentro dos seus relacionamentos essa visão de namoro mundana e totalmente errada, totalmente contrária ao que a gente vê nas escrituras. Então, minha irmã, veja bem, não considere que você está em desvantagem por nunca ter namorado. Isso é um privilégio, de verdade. Isso é Deus cuidando de você, é Deus cuidando do seu coração, é Deus cuidando do que pode vir a ser um dia o seu casamento, se ele vier, né? Nós conversamos no último episódio sobre casamento não ser uma promessa. Mas não fique por causa do mundo, por causa do que
você vê o mundo falando como se você estivesse perdendo alguma coisa. Você não está perdendo alguma coisa no namoro. É claro que eu entendo a gente visar o casamento, né? E às vezes achar que o namoro é um processo para chegar nele. Mas não veja o namoro por si só como algo que você está perdendo. Do tipo, eu queria pelo menos já ter tido um namorado. Mas se você queria pelo menos já ter tido um namorado, significa que você teria alguém que foi muito fundo no seu coração, que você se relacionou profundamente e que não deu em nada, e que não deu num casamento. E isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias que estão ouvindo aqui, mas não é legal, não é o ideal. Que você entre num relacionamento de tanta profundidade com alguém que não vai ser o seu marido. Então, essa oração é uma oração muito legítima, que é: Senhor, meu Deus, permita que o meu primeiro namorado, que é a primeira pessoa que eu vou me relacionar com profundidade de coração aí, venha ser o meu marido. Pode não acontecer? Pode não acontecer, mas eu entendo que esse deve ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que a gente se relacione, né, vá conhecer dessa forma mais profunda, né, vai se relacionar de forma mais profunda com o rapaz, que Deus abençoe, que venha a ser o nosso marido, que pode não acontecer. A gente vai conversar sobre isso até o final. A segunda coisa sobre namoro que eu não faria como mulher cristã, que eu não começaria a namorar para conhecer a pessoa. Esse foi um ponto que eu falei no último vídeo também e eu quero reforçar ele aqui. Eu não começaria um namoro para conhecer uma pessoa. Então, gente, por essa distorção do que o mundo traz sobre o namoro e a igreja pega do mundo, muita gente acha que para conhecer alguém você precisa estar namorando com essa pessoa. E não é assim. A gente tem muitas situações em que podemos conhecer melhor o rapaz, até melhor do que dentro de um namoro, envolvendo com os amigos, saindo, né, estando ali conversando bastante com essa pessoa, até mesmo estabelecendo assim, sim, nós estamos aqui num compromisso para conhecer um ao outro, mas sem esse peso, sem essa carga do namoro e das coisas que vêm com o namoro, entende? Então, eu acho que o namoro, ele vem depois. Você já conheceu a pessoa, você já viu as qualidades dessa pessoa, você já viu o caráter piedoso dessa pessoa, e a partir de então, vocês, ok, decidimos que queremos namorar agora, né? Entrar num relacionamento um pouquinho mais sério, do que esse processo de conhecer e assumir esse namoro. E aí a gente vai. Terceira coisa sobre o namoro que eu não faria como uma mulher cristã é que eu não começaria a namorar se eu não tivesse a mínima noção, mínima noção, e veja, mínima noção de que pode ser que esse seja o homem para eu me casar. Isso casa muito com o segundo ponto, parece até a mesma coisa, tá? Mas eu separei aqui. Por quê? Mesma coisa. Quando você entra num relacionamento de namoro para conhecer a pessoa, você nem sabe ainda nada sobre essa pessoa direito, você não sabe ainda se você quer de fato, se ele é um potencial pretendente para você. Então eu não entraria num namoro se eu já não considerasse que ele é um potencial pretendente para mim. Então, assim, a gente está se conhecendo, a gente está conversando, saindo com amigos, ele junto comigo, e a gente se conhecendo, intencionalmente se conhecendo melhor. E eu já tô vendo qualidades nesse homem. Eu tô vendo, por causa dessas situações que nós nos colocamos para nos conhecer intencionalmente, eu tô vendo nele um potencial marido. Eu tô vendo nele quanto ele tem um caráter piedoso, como ele é um cristão de verdade, como é a vida devocional dele. Eu estou conhecendo sobre a conversão dele, estou ouvindo sobre a família dele, estou vendo como ele se relaciona com os nossos amigos, estou vendo como ele me trata nesse conhecer, e eu estou olhando para ele e estou vendo racionalmente, este é um homem que eu me casaria. Porque aí, gente, o que é que acontece? Por causa da visão do mundo de namoro, as pessoas começam a perder a noção de qual é o propósito do namoro. Vamos lá, não existe namoro na Bíblia. Então, assim, é uma coisinha complicada, né? Mas, ok, considerando que a gente possa tratar o namoro de uma forma ok, tirando coisas que eu vou tratar aqui ainda nos outros pontos, e que seja ali um compromisso já pensando que pode se tornar um casamento, o propósito do namoro deveria ser justamente esse, terminar. Namoro é para acabar, ou para acabar em casamento, ou para acabar, ou para terminar. Esse propósito tem que estar em vista antes de você começar a namorar e quando você começar a namorar.
Quarta coisa sobre namoro que eu não faria como mulher cristã é que eu não me cegaria, gente. O momento ali, tanto de conhecer ali antes, né? Quanto se você decidir entrar num relacionamento, é momento de enxergar, é momento de abrir os olhos, é momento de colocar em oração e falar mesmo ao Senhor, Senhor, se não for esse rapaz que o Senhor quer para mim, me mostra, deixa eu ver. E gente, quando eu digo deixa eu ver, não é Senhor, me manda um sinal mirabolante, faz um raio cair 3 vezes aqui na minha frente, se não é ele. Não é isso. A gente tem que estar atenta com a palavra de Deus, porque a gente tem na palavra de Deus como que deve ser um cristão, né? E você quer casar com um cristão? Então, tem coisas que podem vir aparecendo nesse seu relacionamento que já são os sinais que você está pedindo. Então, não é momento de se cegar, não é momento de ficar querendo se iludir, não é momento de ficar querendo forçar continuar uma coisa que você, opa, já tá vendo que não é por aí. Mais uma vez, gente, a gente não vai casar com uma pessoa perfeita, mas tem muita coisa que aparece no namoro que já está ali. E depois as pessoas ignoram e casam e vão estar lutando com aquilo dentro do casamento. E às vezes lutas muito pesadas. Muito pesadas. E eu que trato muito com mulheres, converso muito com mulheres solteiras, noivas e casadas, gente, eu vejo como é triste. Sabe, como é triste que chega no casamento com coisas que já estava vendo no namoro e foi ignorando. E que aí, não, agora tá pensando, o que eu faço agora? Eu não quero mais isso. Ok, mas você tá casada. E agora? Vai ter que, né? Então, assim, gente, não é momento de se cegar, não é momento de querer se iludir, não é momento de colocar o casamento como uma idolatria no seu coração que faz você ignorar tudo que está sendo mostrado de errado. E às vezes não é nem de errado também, gente. São coisas que simplesmente não tem nada a ver. Às vezes o cara é um cara bom, é um cara cristão, é um cara trabalhador, mas que quando você tá ali dentro do relacionamento de namoro, você vai vendo que o tanto de coisas que não batem entre vocês, sabe? É claro, eu sempre falo pra vocês, gente, o caráter piedoso, o cristianismo dessa pessoa é o mais importante, mas existem outras coisas também. Deus nos fez pessoas com personalidades, pessoas com gostos, Deus nos fez pessoas que gostam de umas coisas, não gostam de outras, né? O que eu gosto, às vezes você não gosta, o que eu não gosto, às vezes você gosta. Enfim, Deus nos fez dessa forma diversa. Então, não, eu não concordo que qualquer duas pessoas cristãs devam se casar. Eu acredito que elas podem. Entende a diferença do pode para o devem? Porque eu já vi isso, eu não sei se foi Spurgeon, alguém assim disse isso, né? Que qualquer duas pessoas cristãs devem se casar, ou podem se casar. Eu acredito que poder pode, mas dever, será que deveriam? Porque Deus nos fez diversos, Deus nos fez com outras complexidades, não só o fato de sermos cristãs. Mas eu acredito sim que o fato de sermos cristãos vai determinar todo o resto. Vai determinar todo o resto. Porque mesmo que vocês tenham muitas coisas em comum, uma atração, né, que vocês colocam muita atração nessas questões, super maravilhosa, tal, se não tiver esse que é o principal, ele ser cristão de verdade e você também, todo o resto vai desmoronar. A quinta coisa sobre namoro que eu não faria como uma mulher cristã, tudo tá relacionado aqui, viu, gente? Uma coisinha atrás da outra, tudo conectado. É que eu não me isolaria dos meus amigos. Eu não me isolaria da igreja, eu não me isolaria dos irmãos em Cristo, eu não me isolaria. E você sabe, se você já namorou, a tendência que nós temos de nos isolar ali com o nosso namorado, né? Então, assim, querer só sair com o namorado, né? Às vezes você tá aí, talvez, estudando ainda na faculdade, o tempo que você tem para estar com alguém você considera pouco, então quero estar com meu namorado, e aí se afasta dos amigos da igreja, né, das amigas, você se afasta da família da fé, vai no domingo, mas assim, o resto dos seus horários livres, você tá 100% focada naquele namorado. Não faça isso, eu não faria isso, tá? Esse relacionamento de namoro, ele precisa ser vivido em comunidade. Você precisa ver como que esse rapaz, ele se relaciona com suas amigas, com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos em Cristo, né, com os líderes. Ali, de lembrar, ali é momento de observar, é momento de estar atento. É momento da sua razão estar falando muito mais alto do que os seus sentimentos. Deixa os sentimentos para o casamento. Deixa você se afundar aí, se afogar nos
sentimentos no casamento. Agora é hora de enxergar, é hora de tentar ser o mais racional possível. É claro que as emoções vão aparecer, é claro que os sentimentos vão aparecer, faz parte, né? Mas é hora de abrir bem os seus olhos. E mais do que isso, não só vocês dois com os amigos, mas você continuar se relacionando com as suas amigas individualmente e ele com os homens, e ele com os amigos dele, com os líderes dele. Não se isole. E aí, gente, a sexta coisa sobre namoro que eu não iria fazer, não iria ignorar como cristã, é a opinião dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus líderes, dos meus irmãos em Cristo. E dos irmãos em Cristo dele, no sentido de os amigos dele, os familiares dele, os líderes deles. Então, conectado com o anterior, né, de não se isolar, eu não ignoraria a opinião dessas pessoas. Gente, eu acompanho muitas irmãs que tá todo mundo dizendo, os pais estão alertando, as suas amigas estão alertando, o seu pastor está alertando, né? As mulheres mais velhas estão alertando e a pessoa está querendo ignorar, porque ela acha que só ela está vendo o que ninguém mais está vendo naquele rapaz. Né? Só eu, gente, só eu tô vendo. Nossa, ninguém sabe o que eu vejo, ninguém tá vendo a chama mágica que só eu estou vendo. Minha irmã, se questione. Se questione, porque quando o seu sentimento está tão à frente da sua razão, é claro que você vai perder o ponto lá em cima que eu falei, você vai ficar cega para várias coisas que as outras pessoas não vão estar. Sim, porque quando você está com um sentimento muito forte pela pessoa, né, o amor, a paixão, você começa a ignorar várias coisas. Essa é a verdade. Não é que você está vendo algo mágico, não é que ele está mostrando algo só para você que ele não mostra para mais ninguém. Então não ignore, gente. Deus não colocou sua família como sua família à toa. Deus não colocou suas amigas como suas amigas à toa. Seu líder não é seu líder à toa, né? Seu pastor. Suas irmãs em Cristo não são suas irmãs em Cristo na igreja local à toa. E também as pessoas que estão em volta dele. Então, assim, até um ponto que eu não coloquei aqui, mas eu vou deixar junto aqui, que é eu não viveria esse relacionamento sem observar as pessoas da vida dele. E eu acho que eu vou deixar isso junto aqui, sabe? Ou é um outro item, um item 11 aí. Mas você saber das pessoas que se relacionam com ele, sabe? Conversar com o pastor dele. Então, eu não sei como é que é seu relacionamento aí à distância ou se é perto, mas de qualquer forma, observar e saber das pessoas que lidam com ele sobre ele. E não só o que ele demonstra pra você. Porque assim, gente, não só no namoro, mas nas amizades, a gente vai mostrando aquilo que a gente quer mostrar, né? Então assim, se você tá querendo conquistar alguém, você vai, não é mentir, mas você vai tentar ao máximo expor o melhor de você pra essa pessoa. Então por isso que a gente não pode ignorar essa pessoa como ela é pra família dela, como essa pessoa é na igreja dela, como essa pessoa é com os amigos dela, como essa pessoa é com os irmãos em Cristo dela. Então, assim, nossa, ele parece ser super, super, super crente, mas você vai investigar, não vai à igreja dele há quanto tempo? Não serve em nada na igreja dele, o pastor dele mal sabe o nome dele. Quem é esse cara? Vem aqui de vez em quando. Ou então mais, né? Porque, gente, o pastor, ele não vai... eu espero, né, se for uma igreja séria, se for um homem sério, não vai jogar nas suas costas uma pessoa que não é um cristão de verdade, né? Então você buscar, você tratar esse momento aí racionalmente também, não só emocionalmente. Sétima coisa sobre o namoro que eu não faria como uma mulher cristã. Eu não trataria o namoro como casamento. Isso é muito importante e isso é muito grave. O namoro, ele não é casamento. Isso parece óbvio, mas não é e tem consequências gravíssimas, gente. O que tem de namoros aí abusivos, namoros aí em que o namorado ou a namorada, aqui eu tô falando especificamente mais com as mulheres, tá? Ainda que tenham irmãos em Cristo que apareçam aqui, então eu vou focar no que eu falo para as mulheres, mas o que tem de homens aí tratando o namoro, querendo exigir da mulher, da moça, coisas que não deveria estar exigindo de uma irmã em Cristo, gente, é seríssimo.
é seríssimo. Namoros abusivos, namoros em que o rapaz está querendo exigir, que está querendo dizer que ele já é o líder dessa pessoa. Não, ele não é não é o seu líder. Ele não é seu líder espiritual. Enquanto você não casar com ele, seus líderes são o seu pai e o seu pastor. Esse rapaz, ele não é ainda seu líder. É momento de você observar como ele age, você observar como seria essa liderança espiritual dele, se ele tem capacidade para isso, ou se ele está caminhando, né, para conhecer mais de Deus, para conhecer mais a palavra de Deus, para poder ser o cabeça do seu lar, mas não é momento dele ser o cabeça seu, porque ele não é. Gente, o namoro, ele é um tipo de compromisso que não existe na Bíblia e que a gente vai tratar ele como um irmão em Cristo. Ele não é nada mais, ele não é seu familiar, ele não é seu marido, né? Ele não é seu irmão, ele não é seu pai, então ele não é seu familiar, e ele não é seu marido. Ele é seu irmão em Cristo e nada mais. Então, assim, eu sei que quando você tá namorando, né, você não quer ouvir o que eu tenho pra te falar, que é isso, que seu namoro não tem a seriedade de um casamento. O seu namoro não tem a seriedade de um familiar. O seu namoro é um irmão em Cristo ainda, e você é uma irmã em Cristo dele. E nada mais. Isso muda tudo sobre o namoro. Vai ver meu episódio lá sobre se eu sou contra ou não o namoro. Se você entender que, biblicamente, esse rapaz que você está namorando é apenas seu irmão em Cristo, e tudo que se implica em tratar um irmão em Cristo é como você vai tratar esse seu namorado. É um irmão em Cristo, que vocês estão decidindo aprofundar um pouco o relacionamento de vocês antes do casamento. Com as coisas, né? Enfim. Oitava coisa, então, que eu não faria com relação ao namoro como uma mulher cristã, é que eu não deixaria de observar a liderança espiritual dele. Mais uma vez, a gente nunca vai casar com um homem 100% pronto, e eu também tenho um episódio aqui que eu digo, um episódio no podcast que é sobre se você quer casar com um homem cristão ou se você quer casar com um pastor, com um teólogo. Então, vou deixar também aqui o link, tá, gente? Assistam. Não, você não precisa buscar um teólogo, um pastor, e muitas vezes é isso que muitas moças esperam do homem, né? Que ele seja um teólogo, que ele seja, assim, um super... que ele tenha uma biblioteca gigantesca de livros teológicos e que ele saiba tudo sobre tudo. Né? E não é sobre isso, mas esse homem, todos os homens, independente da profissão deles, se ele é médico, advogado, ou teólogo, ou pastor, ele precisa estar sempre buscando crescer no conhecimento de Deus através da palavra de Deus, que ele esteja sempre, assim como você, como todo cristão, ele precisa estar diante do Senhor diariamente, no seu momento devocional, em oração, ele precisa estar debaixo de uma liderança da igreja, ele precisa estar constantemente em comunhão, ele precisa estar ouvindo a palavra de Deus sendo pregada dominicalmente. Então, eu botei aqui separado daquela parte de não se cegar, porque é muito importante. Você precisa ver nesse homem um homem capaz de liderar você e sua família. Ele é a cabeça do seu lar. Ele não precisa ser um teólogo, mas ele precisa ser um homem que está diante da palavra de Deus. Ele precisa ser um homem que depois, inclusive eu recebi numa caixinha de pergunta, uma mulher justamente falando, eu tô casada, o que eu faço para o meu marido finalmente, porque estou com muita dificuldade de fazer com que ele faça um culto familiar, que a gente tenha um momento de devocional juntos, que ele lidere a família na questão espiritual. Olha só, gente, a gente é auxiliadora, sim, tem formas da gente caminhar nesse sentido, mas, poxa, imagina você ficar forçando o seu marido, forçando amor, e aí, vamos lá, né, forçando, porque ele não está tomando a frente dessa coisa que é a coisa mais importante, que é a sua vida espiritual e dos seus filhos. Então, assim, é momento de observar agora como é a vida cristã dele. Homens que trabalham com outras coisas, gente, têm suas ocupações, mas nem por isso a gente desculpa, digamos assim, né, não está crescendo em semelhança, em amor ao Senhor Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. A nona coisa sobre namoro que eu não faria como uma mulher cristã é eu não entraria nessa de toques inapropriados, de beijo na boca. E aí, eu sei que vai ter muita controvérsia aqui, vai ter muita gente discordando, mas vamos conversar um pouquinho? Gente, dentro do namoro,
com um irmão em Cristo, lembre, você está com um irmão em Cristo. Ele não é seu familiar, ele não é seu marido. O nível de compromisso que você vai ter com ele é um nível de compromisso com o irmão em Cristo, que deve esse compromisso ir crescendo, ou seja, ir andando em direção ao sim do casamento ou encerrar para o não desse namoro, não é aqui. Mas o que acontece é que, assim como o mundo faz, as pessoas querem trazer para dentro do seu contexto de igreja, de cristão, de que está tudo bem você crescer em intimidade sem ter o compromisso. Isso não tem lógica, gente, isso não tem base. E aqui eu não estou necessariamente falando de um namoro de corte, mas pensa comigo. Será que a gente debocha demais dessa questão do namoro de corte para se desculpar de entrar num relacionamento com umas intimidades que não convém? E aí eu quero te comentar algumas coisas com você. Talvez você já tenha ouvido falar, né, pessoas falando assim, não, mas se você não beijar calientemente o seu namorado, como é que você vai saber se vocês têm química? Para de ser doida. Você sabe quando tem essa tal dessa química, né? Então, assim, gente, se duas pessoas, você e um homem, estão juntos, né? Estão perto um do outro ali, não tem vontade de se abraçar, não tem vontade de dar um beijo, de chegar mais perto, já não tem alguma coisa rolando aí. A vontade, ela vai existir. Então, você não precisa passar desse nível. Você não precisa passar da vontade. A vontade está ali. Ah, mas... E aí, assim, né? Eu tô falando com cristãos, a gente sabe que sexo antes do casamento é totalmente pecado, é totalmente antibíblico, mas eu sei que existem pessoas que se dizem cristãs querendo militar contra isso, né? Contra esse fato de que o sexo antes do casamento é pecado, mas é pecado. E você não precisa testar isso. Ah, mas como é que eu vou saber? Minha irmã, você não precisa testar isso. Se ele tá falando isso pra você, se alguém tá falando isso pra você, cai fora que isso tá vindo do capeta. Porque veja bem, gente, eu acho que aí daria uma outro tipo de conversa que a gente pode ter, tá? Mas essas coisas vocês vão descobrir juntos no casamento. Vocês vão se conhecer juntos no casamento. Vocês vão conversar sobre as coisas. Vocês vão entender como vocês gostam, o que vocês gostam dentro do casamento. E aí, voltando aqui um pouquinho, falando do beijo, né? Falando desses toques inapropriados para um namoro. Não, eu beijo meu namorado, mas assim, nada demais. A gente se beija de língua ali, mas tá tudo controlado, tá tudo certo. Se você tá beijando o seu namorado, vocês estão se beijando ali, ó, né? Língua, estão se beijando ali. E você não tá sentindo nada, e ele não tá sentindo nada, vocês estão ali só trocando saliva, que nojo. Que nojo, que nojo. Por que vocês estão fazendo isso? Você não tá fazendo isso só para trocar saliva. Não é um carinho diferenciado. Você tá fazendo isso porque te gera coisas, né? Gera reações aí no seu corpo e no dele também. Desejos são estimulados por meio do beijo, desejos são estimulados por meio do toque. E esses desejos que são estimulados por meio do beijo, eles são preliminares para o que vem depois. Eles são uma intimidade muito profunda, gente. Essa vontade, esse fogo, e eu tô falando aqui muito sinceramente com vocês, tá? E eu sei que tem meninas mais novas me ouvindo, mas, né, vamos lá, precisamos ser sinceras, você pode vir a passar por isso, então você já fique sabendo que, assim, não precisa chegar nesse nível para você saber que tá tudo ok aqui, somos pessoas, né, jovens, é um homem, uma mulher, tá tudo certo com os nossos hormônios, tá tudo certo com nossa química corporal, a gente já sabe que tem aqui. Quando a gente casar vai estar tudo certinho aqui. A gente não precisa ficar testando, ficar chegando mais perto do precipício, tá? Do precipício. Porque não faz sentido você me dizer que o beijinho na boca e que o toque ali, né? E aí eu não tô falando de um abraço carinhoso, eu não tô falando de, né, um chamego aqui, uma cabecinha deitada no ombro, um carinho no cabelo, né? De forma, né, em locais controlados, seja um problema. Mas eu tô falando, sim, aqui, ó, de mulher para mulher, Ana Paula, não Marisa, de mulher para mulher, não me vem com essa não, que se você tá aí falando que, não, a gente se beija de língua, a gente se beija, tá, mas não tá rolando nada, então, cuidado. Se você não tá sentindo nada, se vocês estão só trocando saliva, que nojo. Se é só uma troca de saliva, que nojo.
Não, você tá fazendo porque você sente alguma coisa, e ele sente alguma coisa. Então não caia nessa cilada, minha irmã. Não caia nessa cilada de ficar, sabe, abrindo brechinhas. Deixa eu abrir essa brechinha aqui. Ah, não, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Não faça isso. Porque uma outra coisa sobre isso aqui é que você, mais uma vez, não esqueça que ele é um irmão em Cristo. Ele é um irmão em Cristo. E pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, ele venha se casar com uma irmã em Cristo sua. Porque enquanto ele está como seu namorado, ele não é seu marido. E você sabe muito bem como é que acontece em igreja, né? Um dia você está namorando com um e depois você está namorando com outro e daqui a pouco você casa e quando você olha para a igreja você já beijou, já despertou o desejo e já foi despertada desejo por 5 outros homens que estão lá. Você não para pensar nisso, não? São irmãos em Cristo seu. Você não para pensar nisso, não? Que a pessoa que você vai casar é a ela que você deve esse compromisso todo? A essa intimidade toda? Então deixe essa intimidade para o lugar dessa intimidade que é o casamento. Dentro disso ainda, é importante você perceber que se você ficar desperdiçando o tempo de namoro, e é desperdiçando mesmo, com essas coisas, e se o seu namorado está te levando a isso, abra os olhos, enxergue os sinais que Deus está dando. Se você ficar desperdiçando o seu tempo de namoro com ficar no escurinho, né, para ficar se beijando, se pegando, você está desperdiçando seu tempo de namoro para ficar, né, nisso, de beijos e amassos e isso, só isso, você está perdendo o tempo precioso de conhecer esse rapaz, conversando muito com ele. Ah, mas o que eu vou fazer se não é ficar beijando ele? Você vai conversar com ele. Se você está faltando assunto, você vai pegar livros que estarão aqui nos links para vocês lerem juntos, para vocês conversarem sobre ele, para vocês lerem as partes de perguntas que tem nesse livro e fazer essas perguntas um para o outro. Busque um relacionamento mais racional do que um relacionamento emocional, sabe? De todo o sentido de emoções, né? Desses calores e tudo mais, porque como cristãos, você não está namorando para suprir carências. Então, tudo isso aqui que eu tô falando é para você prestar muita atenção em como você está enxergando o namoro. Se você está enxergando o namoro, enxergando esse homem que você está lidando como um irmão em Cristo, como um filho amado do Senhor, e como é que você está tratando ele, como ele está te tratando como uma filha amada do Senhor, num namoro, no irmão, que vocês não têm um compromisso de casamento, e você bater se faz sentido. Faz sentido. Eu tô sendo uma filha do Senhor amada, eu tô agindo como uma cristã nesse relacionamento de namoro, porque suprir carência, usar uma pessoa para suprir sua carência, não é amar esse irmão. Não é amar. Você usar essa pessoa só para você estar namorando, porque todo mundo tá namorando menos você, não é amar a Deus acima de tudo e esse irmão como a você mesmo. Então, cuidado. Por último, aqui, para esse vídeo, a 10ª coisa sobre namoro que eu não faria sendo uma mulher cristã é que eu não continuaria namorando essa pessoa só para não perder o pretendente. Então, muitas vezes você acha que eu já sei que não é, tô vendo vários problemas, eu nem racionalmente, talvez nem o sentimento, mas me leva a ver que eu vou casar com essa pessoa, mas eu vou manter aqui porque vai que não aparece ninguém, né? Tá tão difícil, eu tô vendo tantos vídeos aqui da Sherlocka falando para mulheres solteiras e nos comentários tantas mulheres solteiras ficando mais velhas aí e não aparecendo ninguém. Então deixa eu garantir, deixa eu segurar aqui até... Vai que não aparece ninguém, aí eu fico com isso mesmo. Cilada, gente. Cilada, pecado, e mais uma vez você tratando o irmão em Cristo como algo sem amor. Você não está amando essa pessoa, você está caindo aí nesse mandamento, né? Pecando aí nesse mandamento, você não está amando a Deus acima de tudo, porque se você amasse a Deus acima de tudo, você não faria isso horizontalmente com o irmão em Cristo. Bom, gente, esses são alguns pontos que eu queria tratar com vocês a respeito de namoro. Tem outros vídeos aqui que vão estar linkados aqui, que eu me aprofundo nisso. Inclusive, eu tenho 2 palestras inteiras que estão disponíveis, que eu dei lá na Igreja Presbiteriana do Recife, numa conferência para solteiros, lá do Completo em Cristo, em que eu me aprofundo em muitas dessas coisas que eu falei aqui com vocês, tá? Que também estarão linkadas aqui. Tem uma playlist completa sobre solteirice, sobre namoro e tudo mais. E no próximo vídeo eu quero falar com vocês 10 coisas que eu não faria no noivado como uma mulher cristã,
Então, me contem aí desses 10 itens que eu coloquei. Tem muito mais, gente. Muito mais coisas que a gente poderia falar. Eu posso até fazer uma parte 2 aqui sobre essa questão do namoro. Mas esse é um começo, né? Um começo de muitos minutos aqui conversando com vocês. E é isso. Eu quero agradecer aqui as apoiadoras do canal. Se você tá pelo YouTube, existe um link aqui embaixo escrito Seja Membro. E tem duas áreas ali, um chamado Apoio Sherlocka e o outro Membros Homes. E você dá uma olhadinha lá quais são as vantagens de cada um, que é uma forma de você apoiar a continuação aqui do podcast Sherlocka Holmes, que realmente esse ano só dá para continuar mesmo com esse apoio de vocês. E eu quero agradecer muito às apoiadoras, o nome de todas vai estar aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por vocês estarem caminhando comigo aqui, obrigada pelas orações também, que eu pedi, né, no post exclusivo para vocês. E, outra coisa, gente, o linkzinho desse batom, porque volta e meia vocês perguntam o que eu tô usando, links de coisas que possam estar aqui nos linkados, mesmo que sejam relacionados ou não com o vídeo, mas às vezes até com a minha aparência, estarão aqui, tá bom? Eu tô mostrando porque volta e meia nos vídeos vocês perguntam qual batom você tá usando, né, não sei o que, então tá aí. Bom, gente, é isso. Coisas eu faço uma segunda parte, uma terceira parte sobre isso. Se inscreve aqui no canal. Essa semana nós teremos perguntas e respostas também, como toda sexta-feira, né? Se Deus permitir. Então se inscreve para você não perder a postagem, para você mandar as perguntas e tudo mais. E é isso. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, para vocês conversarem sobre esses assuntos, né? Para vocês talvez sentarem depois e vamos conversar sobre essas coisas que a Sherlocka falou. Vamos discordar dela. Ou vamos tratar dessas coisas, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Vão ter dicas também aqui nos links de livros. E você comprando por esses links não muda nada o valor para você, mas também é uma forma de você me apoiar a continuar por aqui. Gente, um grande beijo e até o próximo episódio.